Vamos. Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Gabi Jardim, de Linguagens aqui do QG, e meu objetivo com vocês hoje é falar um pouco sobre como é cobrada a minha disciplina Linguagens na prova da UERJ. Galera, tanto o primeiro quanto o segundo exames de qualificação dessa UERJ, que é o que a gente chama de primeira fase, tem como cobrança, de modo muito significativo, a questão da interpretação de texto. Se você for analisar os editais dessas provas ao longo dos anos, você vai perceber que até 50% da prova pode ser de interpretação. Então, é muito aconselhável que você se baseie em estudos de análise de textos, que a gente também chama de roteiro de análise textual, para que você possa dominar melhor o entendimento da produção textual, a fim de que você consiga responder com mais segurança essas questões de interpretação. Outros conteúdos também muito comumente cobrados nessa primeira fase, tanto no primeiro quanto no segundo exames, são conteúdos que ajudam na coesão textual e no significado do texto. Então, é muito importante que você domine conteúdos de coesão textual em si, por exemplo, o valor semântico dos conectivos é uma estratégia, análise de coesão referencial e sequencial, que cai bastante, uso dos pronomes demonstrativos, que também é muito cobrado. Beleza? Assim como também é importante que você estude a parte de semântica, de significação das palavras, de ambiguidade, todo esse aspecto inicial que compete à coesão e à coerência são típicos dessa prova. Também você vai encontrar nesse primeiro momento tanto a parte de funções da linguagem e elementos da comunicação, assim como figuras de linguagem, principalmente as figuras de linguagem em si, não as figuras de sintaxe ou de construção. Algumas até caem, mas principalmente as de linguagem, como metáfora, como metonímia, como a própria catacrese, como a prosopopeia. Então, esse assunto é o mais importante para que você domine. Desde o vestibular de 2018 da UERJ, também vem se cobrando um livro específico, um especificamente para o primeiro exame e um outro especificamente para o segundo exame. Ou seja, um livro extra classe, para que seja lido, ou um clássico, ou um livro mais moderno, mais contemporâneo. Beleza? Então é importante que você também leia esse livro para fazer essas provas aí da primeira fase. Agora, pensando na segunda fase, se você não fizer a prova de português específica, fizer apenas a prova de português no quesito redação, antigamente tínhamos a prova de português instrumental, ela não existe mais, agora só a redação, que acontece de maneira comum a todos os tipos de disciplinas, também é preciso ler um livro específico. E aí a prova de redação em si vai se basear na leitura desse livro e nos assuntos que foram abordados ao longo dele. Tudo bem? Então é importante que você se mantenha não só informado acerca, mas lendo esse livro a fim de produzir o gênero textual mais comum de ser cobrado também é a dissertação argumentativa. Com ressalvas, cai carta argumentativa, mas tem caído nos últimos anos de maneira recorrente a dissertação argumentativa. Agora, se você vai fazer a prova de português específica, há mais um livro para a prova de específica. E já nessa prova, você vai perceber a questão gramatical e sintática sendo mais marcada. A análise das orações, você vai perceber a análise, de repente, das partículas ser, da função do que, assim como a parte de literatura, principalmente a parte do romantismo e do modernismo, que caem de modo muito gritante nessa prova. Beleza? O meu conselho é: a UERJ tem feito palestras sobre os livros. Isso ajuda bastante você a entender melhor como pode ser cobrado, tanto na primeira quanto na segunda fases. Então, vale a pena você não só estudar esses conteúdos, como assim acompanhar também essas palestras. Belezinha? Então, te desejo uma excelente prova da UERJ e espero o seu sucesso, torcendo por ele.